crianças, sejam todas bem-vindas a mais um culto online, amém? E para nós começarmos o nosso trabalho, vamos começar orando, vamos? Então chama a mamãe aí, chama o papai, chama o irmãozinho, para nós estarmos juntinhos orando, para abençoar o nosso cultinho, para Deus estar abençoando, vamos? Todo mundo de olhinho fechado, vamos lá? Pai querido, estamos aqui, ó Pai, para te pedir, papai, que o Senhor venha estar abençoando este culto. Pai, toma esse trabalho em tuas mãos, Pai amado. Vem estar nos abençoando. Cada louvor, ó Pai, que for ser louvado aqui, Senhor amado, que venha chegar diante da tua presença como um cheiro suave. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor vai entrando em cada lar, ó Pai, vai abençoando, ó Pai amado, que a palavra, ó Pai, que for ser ministrada aqui, venha entrar, ó Pai, em cada coração, ó Pai amado. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos livrar, Papai amado. Venha, Senhor, nos capacitando, ó Pai amado. É isso, Pai querido, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, crianças? E agora, para nós começarmos o nosso cultinho, vamos começar louvando? Vamos? Então, ó, vamos aí, vamos louvar. Vamos estar louvando, vamos dar nossa melhor adoração pro Papai do Céu, vamos? Vamos, chama aí, ó, o irmãozinho para louvar com você. Descansa aí o banco aí, levanta, descansa aí o sofá, a cadeira. Vamos, ó, vamos louvar? Chegou uma hora muito importante no nosso cultinho. E que hora é essa, hein, criança? Será que alguém aí sabe? Que hora é essa? É a hora da historinha! E agora, criança, a tia Kel quer que vocês peguem a sua Bíblia aí, que a gente vai ler juntinho. Ai, tia Kel, não tenho Bíblia. Pede emprestado aí pro papai, pra mamãe. Vamos? Pede aí emprestado. Que a tia Kel vai estar lendo, ó, em João 3,16, amém? Vamos todo mundo lermos juntinhos? Vamos? Que diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Amém, crianças? A historinha que a tia Raquel vai estar contando para vocês hoje tem como título O Sonho das Três Árvores, crianças. Crianças, a tia Raquel agora quer que vocês fechem o seu olhinho. Feche o seu olhinho aí e imagine. Vamos imaginar com a tia Raquel. Vamos, todo mundo aí, ó, de olhinho fechado. E vamos imaginar uma floresta muito grande. Uma floresta muito bonita. E nessa floresta, crianças, tem muitas árvores grandes, tem animais. É uma floresta muito linda. E nessa floresta, crianças, tem uma montanha muito alta. E no topo dessa montanha tem 3 árvores, crianças. Olha aqui, ó. Existem 3 árvores no topo dessa montanha. E são 3 árvores sonhadoras, crianças. Cada uma delas tem um sonho. E um dia, crianças, essas árvores estavam conversando uma com as outras, conversando o que cada uma sonhava, né? O que cada uma queria ser quando fosse cortada. A primeira árvore estava falando para a outra: eu quando eu for ser cortada, eu quero virar um berço. Mas um berço de um rei muito importante. Eu quero que uma criança durma em mim, mas uma criança muito importante. Eu quero virar, um berço muito lindo. Mas, criança, a segunda árvore falou: eu quando eu for ser cortada, eu quero virar um navio. Um navio, mas um navio muito grande. Um navio que carregue pessoas importantes. Quando eu for cortado, eu quero virar um navio imenso, um navio muito grande, que desbrave os mares e que eu veja o milagre da natureza. Eu quero ser um navio quando eu for cortado. Mas a terceira árvore falou: eu não quero ser cortado, não. Eu quero permanecer aqui. Eu não quero ser cortada. Eu quero ser uma árvore. Eu quero ficar aqui para que as pessoas, quando me ver, contemple a glória de Deus, o quanto Deus é soberano, o quanto Deus é maravilhoso, né? Então, aquela terceira árvore, ela não queria ser cortada. Mas aí, crianças, um dia, o lenhador tinha uma encomenda e ele precisava cortar uma daquelas árvores. E aquele lenhador tinha uma encomenda muito importante. Ele precisava cortar uma daquelas árvores. Então, lá foi o lenhador com o seu machadinho e chegou lá na floresta e olhou para aquelas árvores e ficou escolhendo qual daquelas árvores ele iria cortar. E ele olhou a terceira e falou: essa daqui não. Olhou a segunda e falou: essa daqui não. E ele olhou a primeira e falou: essa daqui está boa. Eu acho que essa serve. E ele, começou a cortar. E plá, 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 plá. E, madeira. E aquela primeira árvore foi cortada, crianças. E aí, ela ficou toda feliz. Agora eu vou virar um berço de um rei muito importante. E ela foi com um lenhador cantando: eu vou ser um berço de um rei muito importante. Mas, crianças, será que ela virou um berço? Será, crianças? O lenhador, crianças, levou ela, né? Mas ele não transformou aquela árvore em um berço. Não, crianças.
sabe o que ela virou? Ela virou um coxinho de animal, um comedouro de animal, né? As pessoas colocavam comida aqui e os animais vinham comer. Ele ficou em um estábulo, criança, todo sujo, um lugar onde os animais ficavam, um lugar fedorento, crianças. Pensa. E aquele coxinho estava muito triste porque o seu sonho não tinha se realizado. Porque aquela árvore queria ser o quê? Um berço de um rei muito importante. Mas o que ela virou? Um coxo, né? Então, crianças, ela estava muito triste, estava decepcionada porque o seu sonho não tinha se realizado, crianças. Mas um dia, em uma noite muito estrelada, né? Onde tinha várias estrelas, uma daquelas estrelas se destacava. Ela brilhava mais do que as outras, crianças. Era uma estrela muito brilhosa que iluminava muito aquele céu. E naquela noite iluminada, estrelada, havia uma mulher que estava grávida. E aquela mulher precisava ganhar o seu bebezinho, mas não tinha nenhum lugar para ganhar o seu bebezinho. E aquela mulher, crianças, foi àquele estábulo. E lá, crianças, ela ganhou o seu bebezinho. E como não tinha um lugar para colocar o seu bebezinho, ela o colocou naquele coxinho. Naquele coxinho, crianças, aquele bebezinho estava lá dormindo, deitado naquele coxinho. E crianças, quando aquele coxinho sentiu que tinha um bebezinho dormindo lá dentro, ele ficou, nossa, quem é este bebê? Ele ficou se perguntando, nossa, mas quem é este bebê que está deitado em mim? Ele não sabia o que estava acontecendo, né? E ele começou a se sentir estranho. As suas madeirinhas começaram a tremer. Ele começou a sentir algo diferente. Até, crianças, que começaram a chegar pessoas, chegaram pastores de ovelha e também chegaram 3 reis magos, né? E aqueles 3 reis magos chegaram perguntando: cadê o Filho de Deus? Cadê? Onde está o Filho de Deus? E aquele coxinho, escutando aquilo, pensou: nossa, então quer dizer que este bebezinho que está deitado em mim é o Filho de Deus? É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aquele coxinho não podia acreditar, ele não conseguia acreditar que nele, né, deitado dentro dele, estava o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pensa, crianças, e aquele coxinho agora não estava mais triste, ele agora estava feliz, ele estava se sentindo privilegiado, porque ele estava sendo um berço de um rei que tem todo o poder. Pensa, crianças, que maravilha! Mas, crianças, naquela floresta ainda tinha mais 2 árvores, né? Então lá naquela floresta havia mais 2, né? Mas um dia, o lenhador tinha mais uma encomenda. O lenhador tinha mais uma encomenda. E lá foi o lenhador com seu machadinho e chegou na floresta e começou a olhar qual daquelas árvores ele iria cortar. E ele olhou essa, não, essa não. Olhou essa e falou, essa daqui tá no ponto, essa tá boa. E ó, plá, 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 madeira! E aquela árvore foi cortada, crianças. E ela, ó, ficou toda feliz, porque ela queria ser o quê? Ela queria ser um navio, né, crianças? Então ela, ó, eu vou ser um navio, eu vou ser um navio. As crianças, o lenhador levou
aquela árvore, né? Até a margem do rio. Mas aí, crianças, ele não o transformou em um navio. Não, crianças. Sabe o que? Aquela árvore foi transformada, sabe no quê? Ela foi transformada em um barquinho, crianças. Em um humilde barquinho. Ó, pequenininho barquinho. E ainda por cima, crianças, um barco de pesca, ó. Um barco fedorento que fedia a peixe, crianças. Pensa. E ainda por cima, os pescadores pescavam tão mal, mas tão mal, que desistiram de pescar e foram seguir a um homem que o chamou para eles serem pescadores de homens. Então, criança, aquele barquinho ficou lá encostado na margem do rio, esquecido, né? Ninguém usava mais ele estava lá esquecido. E aquele barquinho começou a ficar triste, porque o seu sonho não tinha se realizado. Qual era o sonho dele, criança? Era ser um barco muito grande para levar pessoas muito importantes. E ele, ó, ficou muito triste. Pensou, nossa, eu agora sou um barco de pesca fedorento e que ninguém nem me usa mais. Estou aqui esquecido. Ah, criança, que tristeza, né? Mas um dia, crianças, alguns homens precisavam ir, né, ao outro lado do rio. E usaram aquele barquinho que estava esquecido lá no canto, né? Usaram aquele barquinho. E entre aqueles homens estava Jesus. E Jesus, crianças, entrou naquele barquinho, né? Entrou naquele barquinho e ó, e começou a navegar, até que de repente, crianças, o céu começou a ficar escuro, começou a ventar muito e começou, sabe o que, crianças? Uma grande tempestade, crianças, com raios e trovões. E o vento estava muito forte e as ondas, ó, estavam cada vez mais aumentando. E aqueles homens, crianças, que estavam no barco, pensaram com eles, nós vamos morrer aqui no barco, a tempestade está muito forte, nós vamos afundar. E crianças, aqueles homens começaram a chamar Jesus, falar, mestre, nós vamos morrer, nos ajude, mestre, nós vamos morrer, vamos perecer. Então, crianças, Jesus, ó, olhou para aquele mar, para aquele céu, né, e pediu, e falou, aquieta-te, mar. E o mar parou, né, e aquela tempestade, crianças, cessou, né? Ele falou, aquieta-te, mar, para-te, vento. E tudo, ó, cessou. Aquela tempestade parou, crianças, ó. E o céu, ó, voltou a ficar limpo, a ficar ensolarado, né, crianças? Aí aquele barquinho pensou assim, nossa, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? E aquele barquinho ficou admirado com tão milagre que o Senhor fez, né? Ele pôde contemplar o grande milagre da natureza, né? O Senhor cessou aquela tempestade, parou aquele vento, né, crianças? E aquele barquinho ficou, ó, admirado com tão grande poder. Ele ficou pensando, nossa, eu estou carregando um homem muito poderoso, um homem que acalma o vento e para o mar, e quieta o mar. Ficou admirado, crianças. E ele, ó, agora estava orgulhoso porque estava carregando um homem
crianças. Olha que maravilha! Mas lá naquela floresta havia ainda mais uma árvore, não é, crianças? Então vamos lá naquela árvore, lá naquela floresta havia ainda mais uma árvore, crianças. Mas essa daqui, né, crianças, ela não queria... Qual era o sonho dela? Ela não queria ser cortada, né, crianças? Mas um dia o lenhador tinha uma encomenda. Crianças. E essa encomenda não era nada boa. Não era uma encomenda nada feliz. Era uma encomenda muito difícil, muito triste. Mas o lenhador tinha que fazer, né? Então, ele foi até a floresta. Chegando lá, ele olhou para aquela árvore, mas a árvore ficou assim: não, eu não quero ser cortada, não me corte, eu quero ficar aqui, eu não quero ser cortada, por favor, lenhador, por favor. Mas o lenhador precisava cumprir a sua encomenda, né, crianças? Então, ó, o lenhador começou a cortar. Plaf, plaf, plaf. Madeira! E aquela árvorezinha, crianças, foi cortada. E ela estava muito triste porque o sonho dela era ficar lá, era permanecer naquele lugar. Ela não queria ser cortada. Ela queria ficar lá para que as pessoas vejam a sua beleza, a sua grandeza, né? O quanto ela era bonita. Ela queria fazer sombra para as pessoas, né, crianças? Mas ela foi cortada. E ela, crianças, o lenhador levou ela e começou a fazer um monte de madeirinha com ela, né? E daquelas madeiras, aquele lenhador fez uma cruz, crianças. Sim, uma cruz. Aquela árvore que sonhava em ficar lá, né? Que as pessoas pudessem ver a grandeza de Deus quando olhassem para ela. Ela agora, criança, virou, né, um instrumento de morte. A cruz, né, simbolizava um instrumento de morte naquela época. Então, crianças, ela estava muito triste. Ela estava muito triste, ela não sabia o que fazer. O seu coraçãozinho estava triste porque o seu sonho, né, tinha sido destruído, né? E ela estava pensando: nossa, o meu sonho não era esse. Agora eu vou ser um instrumento de morte. Agora alguém vai morrer aqui. Vai ser pregado aqui. Mas, crianças, o que aquela cruz não sabia, aquela árvore não sabia, é que, sabe quem iria ser pregado nela? Era aquele bebezinho que nasceu naquela manjedoura, que estava naquela manjedoura, né? Aquele bebezinho que estava lá dormindo naquela manjedoura. Aquele homem que acalmou o vento, né? Que acalmou aquele mar, né? Que parou aquela grande tempestade. Era aquele homem que iria ser sacrificado nesta cruz. Queria ser pregado nesta cruz, crianças. Pensa. Mas o nosso Jesus, crianças, ele passou por tudo isso. Ele passou por tão grande sofrimento. Ele foi humilhado. Ele foi chicoteado, crianças. Ele passou por toda essa dor, né? Ele foi pregado nessa cruz, crianças, né? E ele morreu, crianças. Ele morreu. Mas, crianças, vocês acham que acaba por aí? Não, crianças. Sabe por quê? Porque ao terceiro dia, o nosso Jesus, ó, ele ressuscitou.